Chegamos a Jeffersonville, Indiana, na noite de sábado do dia 22 de setembro de 2012, após uma viagem de aproximadamente 15 horas, percorrendo uns 1.200 quilômetros, saindo de Nova York, passando por Nova Jersey, cortando os estados de Filadélfia, Ohio, Kentucky, chegando em Indiana. Esta é a placa de dedicação do tabernáculo quando irmão Branham pôs a pedra fundamental. Este irmão ao centro é o sobrinho do irmão Branham. Este é o irmão James, diácono do tabernáculo Branham, genro do pastor Collins. Irmão Fábio Filadoro Ribeiro, nosso genro, que nos auxiliou todo o tempo com o inglês, como também no planejamento da viagem. Irmã Betty ao teclado, esposa do pastor Collins. Ela era organista quando o irmão Branham era vivo. No domingo pela manhã do dia 23 de setembro de 2012, nos dirigimos para o tabernáculo Branham e na primeira parte da escola dominical ouvimos uma palestra pelo pastor Collins e anotamos alguns destaques. Deus nos mandou um profeta que não disse nada mais que a palavra de Deus. O irmão Branham não era Jesus Cristo, mas era a voz de Cristo falando através dele. Para quem Deus revelou os selos? Para o irmão Branham. Por quê? Porque ele era o mensageiro de Deus. A terceira puxada é um segredo. Você tem que ter paciência com Deus. É a voz de Deus falando. É a voz do Criador. Tenha paciência, creia e vá para casa, descanse. Na sequência, ouvimos também a parte final da mensagem Deus em Simplicidade, pregada pelo nosso profeta. Queremos destacar que essa mesma mensagem foi a mensagem que usamos como tema em nosso último encontro regional em Bauru. Após o culto, somos recebidos pelo pastor Collins no escritório da igreja, que foi mantido da mesma maneira que o irmão Branham utilizava, inclusive com os mesmos móveis. O pastor Collins testifica a respeito de um menino muito debilitado que foi levado ao escritório para que o irmão Branham orasse. Os médicos já tinham feito tudo o que podiam por ele. O menino foi curado e tornou-se um grande destaque do esporte em sua cidade. Vemos aqui a escrivania e a cadeira do irmão Branham. Durante esse período de visita, presenteei o pastor Collins com um peixe artesanal levado do Brasil. Pedi também ao pastor Collins que enviasse uma saudação aos irmãos de minhas igrejas no Brasil, o que nos atendeu prontamente. We certainly enjoy meeting you folks. Every one of you is very precious, and we love you, and we believe we'll be there with you on that day when it's all over. God bless you. Thank you very much. Thank you. Nesta foto podemos ver a irmã Priscila, a irmã Betty, esposa do pastor Collins, a irmã Beterini, filha do pastor Collins e esposa do diácono irmão James, minha esposa irmã Marisa e eu, pastor Luiz Carlos. Vemos aqui a irmã Priscila e a irmã Betty. Este batistério fica atrás do púlpito do tabernáculo Branham e no momento do batismo, uma cortina é aberta e os irmãos na igreja podem ver a pessoa sendo batizada através de um espelho. O irmão James
nos mostra os utensílios usados na Santa Ceia hoje no Tabernáculo Branham. Também pudemos ver os utensílios usados pelo próprio irmão Branham: um prato, um copo e uma tampa, todos em alumínio. O irmão James nos informou que o irmão Branham ministrou a ceia de duas maneiras: em copo único e copinhos individuais. O pastor Collins continuou com os copinhos individuais. O irmão James nos fala a respeito do lava-pés. Esta é a sala utilizada pelos irmãos para a prática do lava-pés. Vemos aqui um inário usado no tabernáculo. Piano do Tabernáculo Branham. Vista do púlpito para o fundo do edifício. Equipamentos de som utilizados no tabernáculo. Púlpito do Tabernáculo Branham. No momento, já no quarto do hotel, olhei pela janela apreciando o bonito lago lá fora e comecei a pensar que o irmão Branham andou por todos esses lugares e eu estava tendo o privilégio de estar ali também. Foi quando tive uma inspiração de pegar a Bíblia da minha esposa que estava sobre a cama e abri-la aleatoriamente e olhar aonde estava aberto. E a escritura que eu abri foi Amós 3:7, que está escrito: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. No mesmo dia de domingo, voltamos para um culto à noite. E antes do culto começar, fomos recebidos pelo irmão Billy Paul em seu escritório no Tabernáculo Branham. Nesse momento, eu presenteei ao irmão Billy Paul com uma águia artesanal. Num desses momentos, eu disse a ele que sempre gostei daquela expressão que o profeta usava quando Billy Paul distribuía os cartões de oração e organizava a fila. Estão todos prontos, Billy? Estão todos prontos e em ordem? Fomos carinhosamente recebidos pelo irmão Billy Paul, que nos dispensou toda a atenção, nos fazendo sentir muito à vontade num ambiente bem descontraído. Solicitei ao irmão Billy Paul que gravasse uma saudação para as minhas igrejas no Brasil, que nos atendeu de uma maneira muito amorosa. So nice to have this opportunity to greet you in Brazil again. It's been many years since I was with you, and I understand that our beloved brother was in Rwanda and also in São Paulo. And it's an honor to have you at the Tabernacle today. We'll be looking forward to seeing you at the Voice of God tomorrow. And may God bless each and every one of you. When I was there, I certainly enjoyed my time there. I didn't enjoy getting hurt there, but I enjoyed my time there and the kindness of you people and the love that I felt from each one of you and how you made me feel so welcome. And may God bless you and keep you in the center of His will until that great day that Brother Branham speaks of. It's just around the corner. God bless you. I really enjoyed your pastor. Your precious brother. Thank you. God bless you. Thank you, my brother. Irmão Billy Paul fez questão de chamar sua esposa, a irmã Lois, para nos conhecer em seu escritório. Nas fotos que seguem, podemos ver irmão Fábio, irmão Billy Paul, irmã Lois, esposa do irmão Billy Paul, e a irmã Priscila. Eu, pastor Luiz Carlos, irmão Billy Paul, irmã Lois, irmã Marisa. Durante o culto do domingo à noite, ouvimos a mensagem na voz do irmão Branham, o dia da vitória, da qual destacamos: Deus fez o homem para dar amor, não para competir, brigar e separar, mas para transmitir amor. Após o culto, vários irmãos vieram nos cumprimentar e relataram suas experiências pessoais com o irmão Branham, e dentre elas, destacamos o testemunho da irmã Sarah Anderson a respeito de sua mãe. Quando a irmã Sarah era criança ainda, pois ela tinha 9 anos de idade quando o irmão Branham faleceu. Sua mãe estava muito doente, em estado terminal, com problemas de pulmão, a ponto de os médicos a recolherem de sua família pelo risco de contágio. O irmão Branham foi chamado ao hospital e orou por essa irmã dada como morta. Ela foi curada e hoje está com 92 anos de idade, gozando de boa saúde e morando em Jeffersonville.
fomos convidados para jantar no Jarvis, restaurante frequentado pelo irmão Branham e sua família, onde fazem até hoje a torta de cereja preferida do irmão Branham. Aqui vemos o irmão Norman Anderson, sua esposa, a irmã Sarah Anderson, e ao fundo vemos o pastor Collins e sua família. Aqui podemos ver a área externa do escritório da Voz de Deus em Jeffersonville. Este é o hall de entrada do edifício da Voz de Deus. Este irmão Michael Hertz, responsável pelas gravações da Voz de Deus para a América Latina, que inclui também o Brasil, que nos recebeu, pois o mesmo já estava nos aguardando. Somos apresentados ao irmão Jonathan Phillips, o qual será nosso guia na visita às dependências internas do escritório. Aqui vemos um hall com várias recordações do irmão Branham. Podemos ver dentre essas recordações cartas respondidas pelo irmão Branham. Quando essas cartas chegavam, o irmão Billy Paul separava as que podiam ser respondidas pelos ministros e as que eram endereçadas somente ao irmão Branham. Ele as entregava diretamente ao irmão Branham, que muitas vezes respondia sem sequer abrir as cartas, escrevendo as respostas no envelope ainda fechado. O irmão Billy Paul então colocava dentro de outro envelope e reenviava as cartas. Depois da morte do irmão Branham, quando começaram a fazer esses acervos com as recordações, os irmãos começaram a mandar essas cartas ainda fechadas com testemunho, como podemos ver na foto. Nessa foto podemos ver a jaqueta do irmão Branham embaixo, dobrada, e o seu chapéu com um lenço vermelho, item de segurança colocado pela irmã Meda, sua esposa, para que ele fosse visto, evitando de ser alvejado por um tiro de outro caçador. Também vemos seu rifle favorito, blonde, loirinha, sendo que a irmã Meda brincava dizendo que o irmão Branham passava mais tempo com a loirinha do que com a morena, que era ela. Aqui temos uma escrivaninha em cujo quadro superior se encontram anotações de pregações feitas pelo irmão Branham, onde podemos notar erros de ortografia devido à sua pouca escolaridade. Estamos vendo agora as dependências da gráfica da Voz de Deus, maquinários mais modernos existentes, onde são impressas duas mensagens de títulos diferentes ao mesmo tempo, e bobinas de papel que chegam a pesar até 5 toneladas, como também as demais dependências, todas muito modernas e bem organizadas. Vemos também um momento de descontração nossa e do irmão Jonathan. O irmão Jonathan nos diz que esta máquina é uma das mais antigas na gráfica e que ela vivia parando. E foi quando eles colocaram um pedacinho do chapéu do irmão Branham, uma foto de Jesus da nuvem, e desde então ela não parou mais de trabalhar. Aqui vemos o antigo púlpito do Tabernáculo Branham, o qual flutuou durante uma enchente, mantendo a Bíblia do irmão Branham aberta e intacta. Quando as águas baixaram, a Bíblia estava na mesma página em que ele havia deixado. Hoje esse púlpito é usado por todos os irmãos quando fazem a dublagem das fitas do profeta para todos os idiomas, inclusive para o português, através do irmão Silas Braga. Vemos a edição de áudio das fitas, onde se determinam as pausas e parágrafos que são demarcados e determinados pelo irmão Billy Paul. Sala dentro do edifício da Voz de Deus, onde se fez uma capela para oração e meditação. Antiga máquina de datilografia usada pelo profeta, aonde foi escrita as primeiras mensagens. À direita, irmão Isaac, designado pelo irmão Michael, que nos conduziu num passeio pela cidade de Jeffersonville, nos mostrando locais importantes em seu significado. Loja e fábrica de doces, onde se faz a bala de canela, que o irmão Branham gostava muito.
Nesse momento estamos saindo da confeitaria, trazendo as balas de canela para os irmãos do Brasil. Local onde a coluna de fogo desceu sobre o irmão Branham quando ele realizava o batismo do 17º converso no Rio Ohio diante de mais de 400 pessoas. E uma voz disse: como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, a sua mensagem precursará a minha segunda vinda. Dirigindo em Jeffersonville. Aqui podemos ver locais próximos à ponte do Rio Ohio. Pilar da ponte, sobre o qual o irmão Branham teve a visão de que 16 pessoas morreriam em sua construção. Essa visão ele teve quando criança. Foi suas primeiras visões. Deus livrou que o barco de irmão Branham fosse tragado por aquelas quedas de água com grande volume durante a enchente do Rio Ohio, quando ele trabalhou resgatando as pessoas. Aqui vemos a sepultura da irmã Hope, primeira esposa do irmão Branham, e de sua filha Sharon Rose. Sepultura do irmão Branham e sua esposa, irmã Meda. Sepultura de 4 filhas do irmão Billy Paul e a irmã Lois. Aqui vemos uma escola construída no exato local do campo de Artemísia, onde o irmão Branham saiu para orar por seu pai à noite e viu a Jesus Cristo no ar. Nesta mesma escola, o irmão Branham pregou a mensagem casamento e divórcio. Frente da casa do irmão Branham, onde hoje mora o irmão José Branham e sua família. Esta é a entrada da casa por onde a mãe Gambá caminhou até a porta do profeta e esperou por sua oração. Casa do profeta. O irmão Michael Hertz nos deu a honra de um convite para jantar, onde conversamos sobre muitos assuntos importantes sobre a mensagem, o meu trabalho aqui no Brasil e o nosso companheirismo de ministros. Em um dado momento, no jantar, o irmão Michael nos disse que o irmão José gostou muito da maneira como conduzimos toda a nossa viagem. No dia seguinte, voltamos a visitar a Voz de Deus e adquirimos algumas recordações. Fomos recebidos novamente pelo irmão Michael, que nos convidou para conhecer o escritório do irmão Billy Paul na Voz de Deus. Ficamos impressionados ao ver a coleção de troféus de caça e pesca do irmão Billy Paul, como também sua grande variedade de armas. Irmã Hope, mãe do irmão Billy Paul, e a sua irmã Sharon Rose. Mais uma vez, o irmão Billy Paul nos impressionou com a sua amável recepção. E nesse dado momento, colocamos a mão um no ombro do outro e ele nos deu a honra de dizer que via em mim um bom espírito. Encontramos também com o filho do irmão Billy Paul, neto do irmão Branham. Não pudemos encontrar com o irmão José Branham, pois o mesmo estava ausente da Voz de Deus há aproximadamente 2 semanas, em um período de descanso. Para todos nós, em especial para mim, esta foi uma viagem inesquecível, uma experiência singular, em poder andar por onde o nosso profeta andou, estar em seu tabernáculo,
sabendo que dali saiu todo o alimento para a noiva dos últimos dias. Em um dado momento eu pensei, uma cidade simples, um tabernáculo simples, mas é o prédio mais importante dos Estados Unidos e por que não dizer do mundo, pois daqui saiu a voz de Deus. Ebenezer.